geral da população. Alternativa B. Para a atividade 2 e 3, vamos observar as tabelas com as pirâmides etárias brasileiras. A pirâmide etária, ela mostra a distribuição brasileira por faixa etária. Então temos 1980, 2015 e uma projeção para 2050. Então vamos analisar a primeira tabela em 1980. A população mais jovem ela sempre será mostrada na base da pirâmide etária. Então 0 anos, 5 anos, 10, 15 e assim sucessivamente. Quanto mais avançada a idade, ela se desloca em direção ao topo da pirâmide etária. O que uma base larga da pirâmide vai mostrar? Uma grande população jovem. Então, se existe uma grande população jovem, entre 0 até os 18 anos de idade, quer dizer que a taxa de natalidade aqui, o número de nascimentos era bastante elevado no ano de 80. Quando chega no meio da pirâmide, tanto masculina, representada pela cor verde, quanto feminina, representada pela cor azul, pirâmide, no meio da pirâmide nós temos a população a população adulta diminui nesse mesmo período de 1980. O fator mortalidade, os que vão interferir vegetativo da população. Quais fatores vão aumentar essa taxa de mortalidade aqui do Brasil em 1980? Nós podemos citar como as principais causas das taxas de mortalidade. Somente, doenças que nesse período não tinham tratamento, grande número de mortes, uma assistência médica muito deficiente. Então esses fatores fizeram que a mortalidade fosse muito elevada nesse período. Então, a taxa de mortalidade aqui na idade adulta, nós vemos que pouquíssimas brasileiras, tanto feminina quanto masculina, chegam a 80 anos de idade. Então, ou seja, a população que vivia mais de 80 anos de idade em 1980 era o que? Uma porcentagem muito minúscula, 5% apenas da população brasileira. Já no ano de 2015, a pirâmide etária brasileira ela mudou radicalmente. A base, que antes era larga em 1980, estreita. Por que a base ficou estreita? Geralmente, onde nós temos população jovem, porque reduziu o quê? Taxa de natalidade, reduziu o número de nascimentos. Provoca a redução da taxa de natalidade, a redução da taxa de nascimentos. A entrada das mulheres no mercado de trabalho. Então fica difícil para a mulher que trabalha ter que conciliar trabalho,
família. Então, muitas mulheres, a partir do momento que passaram a entrar no mercado de trabalho, elas adiaram o tempo o desejo de ter filhos. Qual que é o objetivo principal dessas mulheres ao entrar no mercado de trabalho? Conseguir um bom emprego, conseguir um bom salário, né? Conseguir o que? Uma financeira para depois pensar em quê? Em ter filhos. Então, a maior entrada das mulheres no mercado de trabalho é um fator que provocou essa redução na taxa de natalidade. Um outro fator que nós podemos destacar também vai ser o quê? Os programas de saúde da família, né? Com assistência em termos de métodos contraceptivos. Então, né, os programas de familiar, né, o uso de métodos contraceptivos também é um outro fator que vai reduzir essa taxa de natalidade, reduzir os números de nascimentos. Então, ao mesmo tempo em que se reduziu a taxa, melhorou-se também o que? A qualidade de vida da população, melhorou o padrão de vida da população brasileira. Em termos de empregos, salário, em termos de melhor acesso à renda, uma melhor assistência médica. Então, tudo isso fez com que diminuísse o quê? A taxa de mortalidade da população adulta, e que uma maior quantidade da população viva mais anos aqui no Brasil. Então vocês podem ver que o topo da pirâmide ela se mostrou mais larga do que o topo da pirâmide de 1980, indicando que mais brasileiros estão tendo condições de viver mais. A projeção para 2050, mais estreita ainda, revelando que a nossa taxa de natalidade ela vai continuar caindo, né, vai continuar diminuindo os nascimentos, mas ao mesmo tempo os programas de planejamento familiar para a redução na taxa de natalidade, a assistência médica, tanto pública quanto privada particular, ela vai o quê? Ela vai melhorar a qualidade de vida da população em termos de assistência médica, tratamento de doenças, vacinas, medicamentos, além, é claro, né, de uma melhor renda, permitindo uma melhor alimentação da população, as atividades físicas, culturais, que vão permitir uma maior acesso para melhores hábitos saudáveis de vida. E isso tudo vai promover o quê? Redução na taxa de mortalidade, da longevidade da população, que é essa perspectiva para o ano de 2050. Responder a atividade 2 e 3 a partir do que nós fizemos das pirâmides etárias brasileiras. 2. Descreva a população brasileira entre o ano de 1980 e 2015. Pirâmide de 1980, pirâmide de 2015. 1980. A população brasileira apresentava alta taxa de natalidade, apresentava
uma alta taxa de mortalidade em meio à população adulta, e essa alta taxa de mortalidade, consequência que uma parcela muito pequena da população que chegasse à terceira idade, né, e que pudesse viver acima dos 80 anos de vida. Para o ano de 2015, nós vamos ter uma redução na taxa de natalidade da população brasileira, uma redução na taxa de mortalidade brasileira, planejamento familiar, assistência médica tanto pública e privada, a geração de trabalho, a geração de renda que vão população, uma maior quantidade de brasileiros, mais anos e chegando em idade e acima, atingindo níveis acima dos 80 anos. Vamos à atividade 3. Para a atividade 3, nós vamos observar a pirâmide de nossa projeção para o ano de 2050. Então, atividade 3. Explique qual a projeção dos estudiosos para a população em 2050, considerando as crianças e jovens, os adultos e os idosos, para serem enfrentados com a mudança no perfil etário. Então, vamos lá. A projeção para 2050. Uma redução maior na taxa de natalidade, né? Uma redução no número de nascimentos da população jovem, né? De 0 a 18 anos. Uma redução na taxa de mortalidade da população adulta. Essa redução da mortalidade da população adulta, ela vai ser provocada pela melhoria no padrão de vida da população, melhoria nas condições de trabalho, melhoria nos acessos à renda, à alimentação, físicas, melhoria para tratamento de doenças, exames, medicamentos, vacinas. Então, essa melhoria na qualidade de vida da população brasileira vai permitir a maior parte da população viva mais anos, ultrapassando a expectativa de vida dos 85 anos de vida. Só que se aumenta a população no país, quais serão os desafios a serem enfrentados no perfil etário da população? Uma grande população idosa em qualquer país, ela vai demandar cada vez mais o que? Assistência médica com especialidades voltadas para atender especificamente a população idosa. Um outro desafio é a manutenção de quê? De pagamento de pensões e aposentadorias para a população idosa. A população idosa em um país, maior será o gasto com a previdência para manter em dia os pagamentos das pensões e a aposentadoria. E essa maior fazendo o governo gastar muito com pensões e aposentadorias, vai indicar um problema lá no início da faixa etária brasileira. Uma pequena população jovem e uma menor quantidade de mão de obra, uma menor quantidade que passem a contribuir junto à Previdência Social. A população que trabalha aqui, que ajudam a pagar
as pensões e aposentadorias de quem já está no topo. Vamos à atividade 4. Para a atividade, vamos analisar a tabela abaixo, né? Marcar a alternativa correta também. Atividade 4. A população brasileira, uma revista de divulgação científica, publicou tabela com a participação de grupos etários da população brasileira no período de 1970 a uma projeção em 3 faixas de idade: abaixo de 15 anos, entre 15 anos e acima de 65 anos. Que o título da reportagem se refira ao grupo etário cuja população cresceu sempre ao longo do registrado, um título adequado poderia ser. Então foi feito, né, uma projeção para crescimento da população de 1970 a 2050, dividindo-se esse crescimento pela faixa de idades: 15 anos, entre 15 e 65 e acima. Então, a partir dessa distribuição do crescimento da população, qual que seria o título? Qual seria o título mais adequado para essa pesquisa feita com a população? A. Brasil, ainda um país de adolescentes. B. O Brasil chega à idade adulta. C. O Brasil troca a escola pela fábrica. Ou a letra D. O Brasil de cabelos brancos. Então vamos observar também o que? Os dados dela. A população adolescente é a coluna branca. Começou com 42% em 1970 e para 2050 caiu a projeção para 19%. Então, se a população adolescente jovem cair, será que nós podemos considerar o título mais adequado o Brasil ainda um país de adolescentes? Nada a ver. Vamos observar a população entre 15 e 65 anos. Tá? 4,8%, 1995, 63,3%, 2050 projeção 64,4%. Em elevação, né? A maior parte na faixa etária entre 15 e 65 anos de vida. Não é verdade? População acima dos 65 anos começou com 3,1% e atingiu, né, e a projeção para 2050, 18%. Então a letra A, né, nós já destacamos. Temos a letra B, a C e a letra D. Observando esses dados de crescimento aí, nós podemos constatar que a alternativa B, o Brasil chega à idade adulta, é o melhor para esta reportagem. Atividade 5. Observe a imagem. 6. Seremos 3. A fecundidade da brasileira despencou em total de... Em 1960, a brasileira tinha em média 6 filhos. Em 1980, passou para 4 crianças. No ano 2000, eram 2 filhos. Em 2020, a média será 1,5, um filho e meio. Pergunta A. Motivos. Cite 2 motivos
que levaram à redução da que é uma estimativa, né, do número médio de filhos que uma mulher vai ter no seu período reprodutivo. Então aqui